Fala galera pensante, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, aqui é a Casa de Pensamentos e hoje eu vou fazer a segunda semana e a terceira também do desafio da Maratona Literária de Inverno. A segunda semana o tema era thriller, terror e suspense, então eu tinha decidido que eu ia ler esses dois livros aqui, Perfume, do Patrick Suskind e Coraline, do Neil Gaiman. Porém, eu comecei a ler esse e tava muito bom. Aí eu vi algumas resenhas falando de mentirosos e eu decidi que eu precisava comprar aquele livro, e quando ele chegou, eu não consegui parar de ler. Então, na verdade, eu não li esse aqui. Ele tá na metade. Eu li esse. Eu ainda vou soltar uma resenha só desse livro aqui. Esse livro é muito maravilhoso mesmo. Eu comecei a formar umas teorias aí a partir do meio do livro, mais ou menos, pra entender o que tinha acontecido, mas eu sou péssima nisso, então obviamente eu não acertei. E ainda assim, o final me deixou extremamente impressionada. Leiam esse livro. Depois que eu terminei Mentirosos, eu decidi que eu não ia dar continuidade para Perfume, porque eu vi que o livro ele é um pouquinho mais grosso e eu vi que pelo tom do livro eu ia demorar bastante tempo para poder terminar. Então eu decidi começar Coraline, e esse livro ele é simplesmente maravilhoso. Como eu falei no vídeo da TBR, a história de Coraline vai contar sobre essa menininha, que é a Coraline. Ela se muda com os pais para o meio do nada. E dentro da casa dela é como se fosse um hotel antigo, então moram várias pessoas. Moram ela e os pais, mais um ex-artista de circo russo e duas atrizes, acho que inglesas mesmo, bem velhas. E eles moram todos juntos. E na parte da casa onde a Coraline mora, ela começa a explorar num determinado dia que ela tá com muito tédio, e ela descobre uma portinha que a leva pra um mundo alternativo, como se fosse uma realidade paralela. E nada disso é spoiler, tá, gente? Isso acontece bem no comecinho do livro. E lá ela descobre que ela tem uma segunda família, que aparentemente é a família que ela queria, a família perfeita, uma mãe carinhosa que cozinha pra ela, um pai divertido e tudo mais. E ela vai ficando cada vez mais encantada com esse mundo. Só que tem uma coisa muito específica. Nesse mundo que ela visita, todas as pessoas têm olhos de botão. E aí, conforme a história vai se desenvolvendo, a gente entende o porquê dos olhos de botão. E a gente vai vendo que as aparências elas podem enganar muito. Eu super recomendo esse livro. Recomendo o filme também, que eu achava que era produzido pelo Tim Burton, mas não é. Não se enganem. A história é muito boa, ela flui muito fácil e Neil Gaiman, né, gente? É maravilhoso. A terceira semana, que foi essa semana agora do dia... Hoje é dia 25... Bom, essa semana agora, o tema era Young Adults, Romances e Dramas. Então, eu escolhi pra ler esses dois livros e eu consegui! Consegui ler esses dois livros antes da semana acabar, não flopei. Mas vamos lá. Eu comecei a semana com Poderosa, inclusive eu li em um dia. Poderosa é uma série nacional, escrita pelo Sérgio Klein, de... deixa eu ver. É de 2006 e vai contar a história de uma menina chamada Joana Dalva. Aqui no livro ela tem 13 para 14 anos e ela gosta muito de escrever, ela gosta muito de ler, ela quer ser escritora quando ela crescer e ela é canhota. E aí, bem no comecinho do livro, a gente vai sendo apresentado pra vida dela, a gente vê que os pais dela estão passando por uma crise no casamento, a avó dela tá sofrendo ela tá sofrendo as sequelas de um derrame, o irmão dela é um porre, e esse monte de coisa, até que a Joana recebe do professor de história a tarefa de escrever sobre uma figura histórica muito importante. E ela decide fazer sobre Joana d'Arc, que é de onde ela conseguiu o nome Joana, né? E então ela se junta com uma amiga e mais uma menina
que não é amiga dela, depois a gente vai descobrindo, pra escrever sobre a Joana d'Arc, e ela faz o finalzinho. Como ela é escritora, ela gosta muito de ficção, ela não se atém aos fatos reais, ela decide criar a própria versão dela do que aconteceu com a Joana d'Arc. E isso dá uma puta de uma confusão, o professor dá 0 pra ela, fala que isso é um desrespeito com a história e com a personagem histórica que ela tá tratando e tudo mais. Até que no Jornal Nacional daquele dia surge uma notícia falando que Joana d'Arc não morreu. O que tinha acontecido foi exatamente o que a Joana d'Alva tinha escrito no trabalho de história dela. Então ela descobre que ela tem o poder de mudar a realidade com as coisas que ela escreve. E aí, conforme ela vai desenvolvendo esse dom, ela vai passando por várias situações. Gente, são umas coisas muito engraçadas. Esse livro, ele é muito facinho de ler. É um young adult, não bem um young adult, assim, é mais assemelhado com o infanto-juvenil que a gente tem aqui. Eu li esse livro pela primeira vez quando eu tava lá com os meus 12, 13 anos de idade e eu me identifiquei muito com a Joana d'Alva, porque eu tenho um irmão mais novo, ele era um porre naquela época, eu tava passando pelas mesmas situações, né, de adolescente e tudo mais, então foi muito gostoso e ler esse livro novamente foi muito divertido. É uma leitura bem simples, bem fácil. O Sérgio Klein escreve de uma forma bem gostosinha, assim, dá pra você se identificar bastante com a Joana d'Alva, e eu super recomendo. Bom, o segundo livro dessa terceira semana que eu escolhi foi As Vantagens de Ser Invisível. Eu consegui terminar esse livro ontem. Eu já tinha lido uma vez e assisti o filme, eu tinha odiado, e foi por isso que eu escolhi ler esse livro novamente agora, porque todo mundo fala muito bem e eu sempre me senti muito esquisita por não gostar desse livro. E realmente, agora uma segunda leitura, algo um pouco mais profundo, né? Eu consegui perceber várias coisas nesse livro que eu não tinha percebido antes. Mas fala do quê? As Vantagens de Ser Invisível conta a história desse menino aqui. Ele é o Charlie. Ele sofre... ele é uma criança, assim... Ele é uma pessoa bastante peculiar. Ele é muito sensível. Ele é bastante delicado. Ele gosta muito de cuidar das pessoas, de ter certeza que elas estão felizes e bem. Só que ele não tem muitos amigos. E ele descobre no começo do ano que o melhor amigo dele se matou. E aí, ao longo da história, ele conhece essas duas pessoas, que é a Sam e o Patrick. Eles se tornam amigos e a Sam e o Patrick vão mudando a vida do Charlie de uma forma muito bacana. Ele vai tendo várias experiências legais, ele conhece muita gente bacana, ele arranja a primeira namorada, ele dá o seu primeiro beijo. Então, assim, é uma história muito diferente do que eu tava acostumada. O tom do livro é triste o tempo todo, porque o Charlie passa a impressão de ser uma pessoa muito triste. O livro é contado em forma de cartas. São cartas que o Charlie escreve pra uma pessoa X, que a gente não sabe o nome, e ele vai contando o dia a dia dele. É um livro muito bonito. Eu gostei um pouco mais, né, nessa segunda leitura. É bastante tocante, tem várias frases aqui muito bacanas, então eu super recomendo a leitura. E é isso. Se vocês gostaram, deixem um joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem para os seus amigos. Me deixem sabendo aqui nos comentários o que vocês leram para essa terceira semana da maratona, se é que vocês estão participando. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo!